Conjunto completo de conectivos. Pessoal, imagina que você tem um teclado para escrever, né, fórmulas da lógica proposicional. Então, nesse tecladinho tem a negação, tem um símbolo do e, do ou, tem um símbolo da implicação e da bimplicação. Só que imagina que nesse teclado, algumas teclas quebraram. E aí eu vou explicar para vocês o que é o conjunto completo com um exemplo. Imagina que todas as teclas quebraram, de menos a tecla da negação e a tecla do ou. Dizer que esse conjunto é completo é o mesmo que dizer que um teclado só com essas duas teclas consegue escrever qualquer forma da lógica proposicional. Como assim? Pessoal, seguinte, imagina que eu vou escrever, por exemplo, o verdadeiro, que nem o verdadeiro eu tenho. Bom, o verdadeiro eu posso representar ele como um A ou não há. Então, só usando ou e a negação eu consigo fazer o verdadeiro. E como é que eu faço o falso? Se o falso é o contrário do verdadeiro, é só eu negar essa fórmula. Adianto também que os parênteses estão funcionando. Eu posso usar parênteses, tá, pessoal? Bom, a negação eu tenho, ou eu tenho. Como é que eu faço então se eu quisesse escrever um A e B, simplesmente? Lembra que eu posso negar duas vezes uma variável que é a mesma coisa? Eu poderia reescrever isso como não A e não B. E para que eu fiz esse não A e não B? Para eu usar a regrinha do De Morgan. Só que eu vou usar a regrinha do De Morgan ao contrário. Eu vou chamar isso daqui de alfa, vou chamar isso daqui de beta, e aí eu posso dizer que isso é equivalente a não A ou não B. Então aqui eu inverti o meu E pelo meu OU. E isso daqui é verdade mesmo? Claro, a gente pode tirar a prova, né? Resolvendo esse De Morgan, né? Distribuindo essa negação, ficaria não A, ficaria A, e não B, ficaria B. E se eu quiser escrever, por exemplo, A implica em B, simplesmente? Para escrever a implicação, eu vou usar a regrinha da implicação, que é não A ou B. Negação e o ou eu tenho. Deixei para o final mais complicadinho, né? Como é que eu faria para escrever a bimplicação, o A bimplicação B? Bom, pessoal, a bimplicação B, a gente sabe, né? A única regrinha que a gente tem é dizer que isso é A implica em B e B implica em A. A gente já resolveu o problema da implicação. Então, na hora de resolver a implicação, eu vou usar o não A ou B. O que eu vou fazer aqui? A implica em B é não A ou B, e B implica em A é não B ou A. Tá quase tudo pronto, o único problema é esse E aqui no meio me atrapalhando. O que eu vou fazer? Eu posso visualizar esse lado esquerdo do E e chamar de um X, por exemplo. Do outro lado, eu posso visualizar esse outro lado do E e chamar de um Y, por exemplo. E por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho a formulinha X e Y. E a formulinha X e Y eu já sei como resolver, eu já sei como escrever um E. Escrever um E, por exemplo, aqui A e B, né, vamos imaginar X e Y, vai ser não X ou não Y. Então é isso que eu tenho que fazer. Nessa formulinha aqui que eu já tinha descoberto, aonde tiver o meu A, né, eu vou colocar toda essa fórmula aqui. Aonde tinha o meu B, eu vou colocar toda essa fórmula aqui. Aqui então ficaria não, abre parênteses, não, no lugar do A eu vou colocar o X igualzinho. Então eu vou abrir o parênteses, não A ou B, fecha parênteses, ou não, no lugar do B eu vou colocar isso tudo aqui. Então eu vou abrir parênteses, não B ou A, fechei parênteses, fecho parênteses e acabou. Outra aplicação da álgebra booleana é a gente transformar uma fórmula qualquer nas suas formas normais, na forma normal conjuntiva ou na forma normal disjuntiva. Existem, né, algoritmos para resolver formas da lógica proposicional ou para resolver problemas do mundo real, só que as fórmulas precisam estar nessa forma normal, ok? Então o que a gente vai aprender aqui é transformar qualquer forma da lógica proposicional nessas formas. Vamos olhar aqui do lado esquerdo, vamos olhar a forma normal conjuntiva, tá? A primeira regrinha está dizendo que o falso e o verdadeiro pertencem a FNC, sem problemas. Está dizendo também que um A e um não A pertencem a FNC, então uma variável proposicional ou uma variável proposicional negada é uma FNC. E eu vou chamar esse tipo de FNC de literal, L.
Aqui na regrinha 3, eu estou vendo que eu tenho esse ou grande, né? Esse ou grande ele lembra o somatório. É eu pegar várias fórmulas e juntar elas com ou fazer um ousório. Como assim? Aqui está dizendo que eu posso pegar vários L's. Quem que são esses L's? Né? Eles pertencem a esse L grande, a esse conjunto dos literais. Então essa regrinha 3 está me dizendo que eu posso pegar vários literais e juntar eles com o ou. Como assim? Um literal poderia ser o A e o outro literal poderia ser o não B, por exemplo. E eu posso juntar o A com o não B usando ou. Esse A ou não B está na forma normal conjuntiva. E aí eu chamo esse tipo de fórmula criada pela regrinha 3 como cláusulas, conjunto C. E aí eu vou juntar as cláusulas, né, usando o exório, que é o grande somatório, só que no caso aqui com es. Como assim? Se eu tenho uma outra cláusula, por exemplo, posso ter uma cláusula aqui que é C ou D, não é? Vou colocar parênteses para facilitar. Aqui do lado esquerdo eu tenho uma cláusula, do lado direito eu tenho outra cláusula, eu junto cláusulas com es. Então é isso, né? A forma normal conjuntiva vem de conjunção, que é nada mais do que o e, ela é os ligados por es. A gente consegue ver isso aqui na regrinha, né? A gente tem os ligados por es. Do lado direito é a forma normal disjuntiva. Forma normal disjuntiva vai ser es ligados por os. É só essa a diferença. Então, do lado de cá, eu teria, por exemplo, um P e Q, parênteses, ligado, né? Esse E ligado por ou, por exemplo, S e X. O interessante é que a gente consegue transformar qualquer fórmula numa forma normal conjuntiva ou disjuntiva. A gente não vai provar isso agora, porque a gente precisa de indução, que é matéria lá do final do curso, tá? Mas acredita em mim, a gente consegue transformar, então, ou converter qualquer fórmula em forma normais conjuntiva ou disjuntiva usando esse algoritmo aqui, que de certa maneira é bem simples. Primeira coisa que eu faço, quando eu tiver a bimplicação não tem na forma normal conjuntiva, por exemplo. Então eu vou usar a regra da bimplicação. Eu vou falar que A implicação B, A implica em B e B implica em A. Quando tiver uma implicação que eu quiser converter, a implicação também não pode entrar. Eu vou usar a regra da implicação, que é não A ou B. De Morgan também não pode ter, pessoal. Lembra? A gente só pode ter a negação do lado das variáveis proposicionais. Isso daqui são os literais, né? Então, se a gente não pode negar is ou não pode negar as ous, quando a gente vê esse De Morgan, a gente aplica o De Morgan. Não A e B é não alfa ou não beta. A gente não pode ter duas negações também, então não A é A. Se eu estiver procurando uma FNC, que é uma forma normal conjuntiva, ou os ligados por es, e eu tiver um negócio com essa cara aqui, perceba, essa formulinha aqui é um E ligado por ou, e o que eu quero é ou ligado por E. O que eu faço? Eu faço a distributiva. Isso aqui vai ficar alfa ou beta e alfa ou gama, que é o que eu tenho do lado de cá. Porque para FND o que a gente está procurando são es ligados por ous. Então, quando a gente tiver ous ligados por es, a gente vai fazer a distributiva, e a distributiva vai gerar para a gente, no caso aqui, alfa e beta ou alfa e gama. Vamos fazer esse exemplo, inclusive é um exemplo bem grande, né? Bom, transformar isso daqui para FNC, a primeira coisa é tirar essa bimplicação que a gente não tem na FNC, e a gente vai ficar com não, vou usar cochete aqui, A implica B e B implica A. A gente também não pode ter as implicações, né? Então a gente vai substituir. E aí aqui agora perceba que eu tenho um grande De Morgan, né? Eu estou negando essa fórmula toda. Perceba também que no fundo eu estou negando, olha aqui o cochete, eu estou negando esse E. Então eu vou distribuir o meu De Morgan em cima do E. Agora eu faço De Morgan de novo, quer dizer, essa negação aqui vai ser distribuída em cima do ou, não e não já vou substituir, né? Fica A e não B, parênteses, o ou repete, não, negação com a negação B e não A. Agora, né, pessoal, a gente percebendo, a gente vai ver que o que a gente tem são es ligados por um ou.
E não é isso que a gente está procurando, né? A FNC são ous ligados por es. Então chegou a hora de a gente usar a distributiva. Eu vou pegar esse lado esquerdo, vou chamar de um x qualquer, e aqui tem o meu y e aqui tem o meu z. Quer dizer, no fundo o que eu tenho é x ou y e z. Então fazer distributiva aqui eu vou ficar com x ou y e x ou z. Como assim? O que eu vou ter então vai ser, vou fazer um parênteses aqui, a e não b ou b. E A e não B ou não A. E aí agora a gente tem ou misturado com E, né? A coisa está esquisita, o que eu preciso fazer é a distributiva de novo. Quer dizer, do lado esquerdo aqui eu tenho um ou que eu vou distribuir. Então eu vou distribuir o B em cima do não B e depois em cima do A. Como assim? Esse lado vai virar B ou A e B ou não B. Do outro lado é a mesma coisa, né? Vou repetir esse E, vou colocar o parênteses que eu esqueci aqui. Aqui eu vou distribuir em cima do ou, então eu vou ficar com não A ou A, não A ou não B. Então perceba que o que eu tenho é um ou, outro ou, terceiro, quarto, eu tenho 4 ous ligados por is. Inclusive, como eu só tenho es, né, eu posso apagar esse parênteses, posso apagar esse parênteses e apagar esse parênteses. Deixa eu voltar aqui com o meu e apagar esse parênteses. No fundo, o que eu tenho são ous ligados por es. Aqui eu tenho uma forma normal conjuntiva. Alguns alunos, na hora que vê esse B ou não B, já vai querer logo botar um verdade, não A ou A vai querer logo botar um verdade, e esse verdade, verdade. Bom, dá para simplificar, ok? Mas também já poderia ter parado por aqui. Aqui nesse slide, a gente tem a mesma fórmula, né? A gente começou com o mesmo não AB implicação B, mas a perguntinha é, o que eu tinha que ter feito para transformar essa fórmula agora numa FND? Bom, na verdade, alguns de vocês podem já ter percebido, nessa linha aqui, eu já tenho, ou eu já tinha, es ligados por ous. Então, nessa linha aqui, eu já tinha uma FND. Isso quer dizer que transformar não AB implicação B é mais fácil ou mais rápido transformar para uma FND do que para uma FNC. Eu gosto desse exemplo, inclusive, para vocês perceberem que tomem cuidado, usem o algoritmo para transformar para as formas normais, mas sempre visualizando o que é que vocês estão fazendo. Pode ser que vocês passem pela resposta e comecem a complicar o seu exercício. Bom, a gente fica por aqui. Vocês têm exercícios para fazer na apostila, na lista de exercício, no trabalho. Então, obrigado pela paciência, por assistir a aula e até logo.